A segunda temporada começa com toda a ação gloriosa que poderíamos desejar de um anime de nivelamento solo. Sung brilhou em mais de um sentido. Seus soldados das sombras tiveram a chance de participar de sua primeira batalha, e Ygritte se encorajou diante de seu oponente, como se dissesse, deixe comigo, lutando sozinho contra Millennia. Com todas essas cenas incríveis que preenchem o episódio, é fácil esquecer da história principal. Por trás disso está a novel, que leva seu tempo para construir tudo, respondendo perguntas como esse portão foi criado? Como virou um portão vermelho? Por que Sung sente uma responsabilidade pessoal de ajudar Song-Yi? E o que está acontecendo com todos os outros da história? A novel adiciona bastante conteúdo que aprofunda a história, e é exatamente sobre isso que vou falar aqui. Tudo o que acontece no anime e foi excluído do mangá e da web novel. Então, se você quiser ver o que mais Solo Leveling tem a oferecer além de sua sequência contínua de lutas, fique por aqui porque isso realmente torna o mundo muito mais envolvente. Agora sim, episódio 13. Você não é E. Qual é o seu rank? Cobre os capítulos 46 e 52 do mangá e capítulos 54 e 62 da web novel. Para começar os preparativos de Sung para a reunião, havia várias coisas que ele precisava resolver antes. Ele precisava encontrar roupas que realmente servissem e também precisava de dinheiro para comprá-las. Todas as suas roupas formais antigas estavam prestes a estourar, pois ele estava muito maior. Esse dilema acabou se resolvendo sozinho porque, com o canto do olho, Sung viu o banco, o livro que Jin-Ho deu a ele. Dentro estava todo o dinheiro que os dois haviam ganhado com a venda dos cristais mágicos que encontraram durante suas incursões juntos. Sung não tinha certeza de quanto havia ali, mas pensou que poderia sair em uma pequena farra de compras com aquilo. Antes de fazer isso, no entanto, Sung decidiu revisar seu status. Ele não pôde evitar. Não pôde deixar de admirar o quanto ele havia evoluído. Até ontem mesmo, muitas dessas lacunas estavam vazias. Então, agora que estavam preenchidas, ele sentiu um enorme orgulho e sensação de conquista. Na verdade, antes, quando a sessão de classe de trabalho aparecia como nenhuma, Sung ficava frustrado toda vez. Ele sabia que aquilo não queria dizer literalmente que não tinha uma ocupação. Mas a mensagem implícita sempre o incomodava. Era como se estivesse zombando de quem ele era antes do sistema. Sung sabia que era apenas seu complexo de inferioridade falando, mas não conseguia evitar, considerando tudo o que sempre teve que enfrentar. Veja bem, depois de anos se apresentando como um caçador de rank e a vergonha que sentia ao saber que as pessoas riam dele pelas costas realmente ficou marcada. Mesmo agora que finalmente tinha uma classe de trabalho de verdade e uma classe incrível, Sung estava completamente satisfeito consigo mesmo. Ele não se importava mais com a percepção dos outros. Na verdade, estava curioso para saber como as pessoas reagiriam agora. Só de pensar na expressão atônita de Jin-Ho quando finalmente visse seu exército de sombras. Isso já bastava para arrancar um sorriso enorme do seu rosto. Foi esse pensamento que levou Sung a imaginar do que seus novos poderes seriam capazes, chegando ao ponto de se perguntar se poderia extrair sombras de caçadores. Obviamente, uma situação assim nunca havia passado por sua cabeça antes, mas só pensar nisso já lhe causava arrepios. Ele nem conseguia imaginar a quão poderosa poderia ser a sombra de um caçador Rank A ou S. Mesmo que tivesse apenas 50% da força original, Sung acreditava plenamente que a presença de uma dessas sombras permitiria que ele enfrentasse sozinho masmorras de alto nível. Então, o único motivo que o impedia de se comprometer totalmente com essa ideia era o quão sinistro aquele ato seria. A menos que um caçador verdadeiramente maligno aparecesse para causar problemas, Sung não estava disposto a submeter ninguém àquilo. Por enquanto, ele sabia que teria que se contentar com suas sombras de monstros. Ygritte, de nível 7 e classe cavaleiro, já era mais do que suficiente. Além disso, tudo o que Sung havia conquistado na masmorra da missão de classe rendeu ainda 10 pontos de habilidade adicionais. Antes, ele os distribuía diretamente entre agilidade e percepção. Mas agora que suas habilidades com sombras operavam com mana, todos os pontos foram direcionados para a inteligência. Ainda estava muito atrás da força de outros caçadores, mas Sung não planejava deixar isso assim por muito tempo.
Isso não significava que ele fosse mudar sua forma de lutar. Por agora, suas habilidades com sombras seriam apenas um apoio. Sua adaga ainda seria seu principal meio de combate. Seria um grande desperdício deixá-la de lado. Todo aquele esforço que já havia colocado ali teria sido jogado no lixo. Ainda assim, Sung ficou impressionado com o que acabara de perceber. O quão úteis suas habilidades de sombra tinham se tornado. Só esse aspecto, o de poder extrair chefes, já o tornava incrivelmente mais valioso. Assim, ele passou 20 minutos pensando em seus poderes, e mais 3 minutos usando esses poderes para ajudá-lo a se preparar mais rapidamente. Ele ainda não sabia qual seria a melhor forma de usar o toque do comandante, mas ao menos poderia ajudá-lo a recuperar as chaves da cozinha. Agora, a caminho do banco, Sung nem sequer podia imaginar quanto dinheiro havia naquela conta. Normalmente, Jin-Ho compartilhava tudo com ele, mas quando se tratava de dinheiro, Jin-Ho nunca falava sobre isso. Era uma daquelas coisas com as quais ele simplesmente não se importava. Essa indiferença colocava em perspectiva o quão rico Jin-Ho era, porque quando Sung finalmente verificou o saldo da conta, descobriu que havia mais de $1 milhão ali. Em apenas uma semana, Sung havia ganhado mais de $100 mil por dia. Cada masmorra de Rank C a tinha rendido entre $150 mil e $200 mil em ganhos. O atendente do banco então tentou vender para Sung os serviços VIP que a instituição oferecia, e assim ele teve seu primeiro contato com o que era se sentir como um caçador de alto escalão. Era algo a que ele sabia que precisaria se acostumar. Quando seu novo rank se tornasse público, ele efetivamente se tornaria uma celebridade. Outra mudança seria a riqueza, algo ao qual ele simplesmente não estava acostumado. Depois de um corte de cabelo e alguns gastos em uma loja de departamentos, Sung finalmente entendeu por que ter dinheiro era muito melhor do que não ter. Então ele foi para a escola, lembrando que já era hora de fazer aquelas entrevistas por conta própria. Ele se lembrava de como ninguém jamais havia aparecido com ele para isso. Não era porque seus pais fossem negligentes, mas sim porque ele nunca lhes contou. Isso foi na época em que sua mãe estava no hospital com frequência. Sung não queria sobrecarregá-la com algo tão trivial. A entrevista, então, foi mais ou menos como vimos, terminando com o pedido de ajuda ao amigo de Jin-Ho, Song-yi. Assim que Sung ouviu que ela era Rank I, ele soube imediatamente. Não levaria muito tempo até que ela estivesse morta ou gravemente ferida. Esse era o destino de quem estava na base do ranking. Masmorras simplesmente não eram lugar para alguém de rank E. Obviamente, Sung normalmente não se importaria, mas como ela era alguém com quem ele tinha algum vínculo, sentia uma certa responsabilidade em orientá-la. Ela perguntou por que a masmorra não era para ela. Então, quando Sung foi buscá-la para levá-la à incursão, foi aí que percebeu que as circunstâncias dela não eram tão diferentes das dele. Ela vivia em um lugar que claramente mostrava que sua condição financeira não era boa. E isso deixou claro que provavelmente ela só estava tentando se manter por conta própria. Isso era uma das razões pelas quais Sung sabia que não podia julgá-la, pois ele também havia feito exatamente a mesma coisa. Colocou-se em perigo apenas para sustentar sua família. Por mais que Sung quisesse deixar de ser caçador, sabia que não podia, pois a vida de sua mãe dependia disso. As circunstâncias de Song-yi podiam não ser exatamente as mesmas, mas ela devia ter seus próprios motivos para continuar sendo caçadora. De qualquer forma, Sung ia mostrar a ela exatamente o que a esperava dentro da masmorra. Ele fingia que queria moldá-la em uma caçadora melhor, mas na verdade, estava levando-a apenas para que ela visse a realidade cruel daquilo tudo. Um caso assustador bastava para revelar a verdade. Pelo menos foi assim com ele. Foi nesse contexto que Jin-Ho teve sua própria grande cena, destacando a dinâmica entre ele, seu irmão, seu pai e até seu primo. O evento era uma cerimônia ancestral em homenagem ao avô deles, algo pelo qual Jin-Ho não tinha o menor interesse. Ele estava escondido num canto, entediado, ignorando as elites presentes. Isso contrastava com seu irmão, que era pintado pela novela como alguém extremamente excepcional. Com notas perfeitas e vários empreendimentos bem-sucedidos, ele era o orgulho da família, enquanto Jin-Ho não chegava nem perto disso. Felizmente, o primo Ju Hyun estava lá para aliviar o clima.
zombando do irmão de Jin-ho e de sua postura arrogante com piadas leves. Jin-ho, no entanto, não podia apoiar tais provocações, pois sabia que se quisesse voltar a ver o irmão, teria que derrotá-lo. Isso trouxe à tona o plano de se tornar mestre de guilda, algo que Su Yeon aparentemente já sabia. A razão? Como caçadora de rank A, ela não queria trabalhar para o irmão de Jin-ho. Era natural que ela se juntasse a qualquer guilda formada pela família, mas sob a liderança de Jin-sung, bem, digamos apenas que ela preferia morrer. Não entraremos em detalhes sobre tudo o que foi discutido, mas esse foi o verdadeiro início do seu personagem. No anime, provavelmente veremos ela mais adiante. Também houve uma cena em que o pai de Jin-ho revelou suas impressões, destacando a criação rígida e exigente que ele e seus irmãos receberam. Basicamente, ele poderia ser descrito como um tigre tentando criar filhotes, e não gatinhos. O irmão e a irmã de Jin-ho eram os filhotes. Já ele, infelizmente, era visto como o gatinho. Isso nos leva a outro ponto. Uma cena marcante mostrando como o Portal Vermelho se tornou, de fato, um portal vermelho. Em resumo, foi por causa da incompetência profissional. Um dispositivo de medição de portais foi encontrado com defeito, mas, ao invés de reportar o erro e cancelar os acessos das 7 portas que havia medido recentemente, os funcionários que encontraram o erro no dispositivo sabiam que ele deveria funcionar corretamente, mas decidiram simplesmente ignorá-lo. O medo de possíveis consequências, como perderem seus empregos, falou mais alto. Problemas como gastos extras da associação para remedir os portais, reclamações dos caçadores impedidos de fazer incursões e o risco aumentado de rupturas também influenciaram essa decisão. Tudo isso tornava mais provável que fossem demitidos, e como conseguir aquele trabalho já tinha sido tão difícil quanto passar num exame, só de pensar em perdê-lo já bastava para ignorarem o erro. Eles sabiam que isso poderia custar vidas de caçadores, mas como nada havia acontecido nos 2 dias desde que 7 portais haviam sido medidos, assumiram que os 4 restantes também estariam seguros. A porta vermelha foi invadida por erro. O equipamento defeituoso a classificou como Rank C, mas era claramente Rank B ou superior. Portas vermelhas nunca são abaixo de B. Baek ficou irritado, pois o erro era evitável. A associação ignorou alertas, insistindo no Rank C. An, em casa, via as notícias. Ouvia notícias sobre uma explosão na sede dos caçadores do Zewa, causada por um novo talento que gerava atritos entre caçadores Rank S. Antes de saber mais, Sung ligou. An achou que ele queria entrar no Grêmio Tigre Branco e aceitou o pedido. Wang tentou recrutar Wu, que recusou por saber dos crimes de Dong-su e seu irmão. Dong-su não se importava com a morte do irmão, só com o lixo que ele deixou. Isso encerra os eventos antes da Porta Vermelha. Se foi o caso, então deixa um like e me conta aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever também, porque vou estar postando esses vídeos semanalmente. Então, até a próxima. Tchau!